A partir de agora, no Revista Justiça, não caia nessa. E hoje no quadro Não Caia Nessa, vamos falar sobre inteligência artificial, sim, porque temos até uma iniciativa do Observatório Legal da Inteligência Artificial sobre a importância da regulamentação da IA no Brasil. E nós focamos sempre nos golpes e temos também já golpes praticados com a inteligência artificial. Para conversarmos sobre esse assunto, sobre o papel do Observatório Legal da Inteligência Artificial, eu converso agora com o Dr. Fernando Pérez, ele que é advogado, especialista no assunto, especialista em direito digital. Dr. Fernando, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Muito bom dia, querido Sérgio, todos da rádio, todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Dr. Fernando Pérez, o Observatório Legal da Inteligência Artificial reforça a importância da regulamentação da inteligência artificial aqui no nosso país. Como podemos fazer o link desta regulamentação e até os golpes que já estamos acompanhando pela internet, chamadas de personalidades fakes? Por onde podemos começar esse trabalho? Veja, o tema da inteligência artificial, que era discussão em filmes de ficção científica, até ainda é, né? Mas o que era foco em filmes de ficção científica alguns anos atrás, se torna uma realidade cada vez maior para um número cada vez maior de usuários também, né? Nós temos diversos aplicativos, sistemas, plataformas que estamos vendo mais notícias, tentando entender o que é essa inteligência artificial e até onde que ela pode chegar, né? Então é uma realidade muito mais presente para nós hoje, o que demanda também uma regulamentação, ou seja, não basta entendermos o que é e termos à nossa disposição, mas precisamos saber o que é necessário regular ou não. Se as leis que temos hoje elas são suficientes, ou se a tecnologia ela nos impõe algum dever, alguma obrigação de proteger a todos nós, né, proteger usuários de uma forma mais pontual. Então acontece que toda tecnologia, e a gente pode citar, né, diversos meios, as redes sociais, quando elas cresceram para todos nós e cresceram nos crimes também. As criptomoedas, por exemplo, começaram a ser mais utilizadas, o número maior de crimes também acontece ainda hoje em relação a isso. Ocorre que com maior a quantidade de usuários, com maior for o uso de determinada tecnologia, se houver alguma brecha para praticar algum tipo de crime, golpe, enganar o usuário, o criminoso ele vai fazer porque ele é industrioso, ele é esperto, ele é inteligente. E nesse processo, nessa transição, enquanto nós estamos aprendendo a usar a tecnologia e até mesmo identificar o que é essa tecnologia, eu digo assim, identificar se uma foto ou um vídeo foi ou não feito artificialmente, nós estamos um pouco mais vulneráveis, né? Então, entendermos o que é, verificar que tipo de legislação é importante agora, é algo extremamente necessário. E na verdade, existem outros países, os Estados Unidos, países da Europa, que possuem uma legislação consolidada de inteligência artificial, principalmente na proteção dos usuários, né? Na proteção contra golpes, na proteção contra o uso de dados. O número de golpes utilizando sistemas de inteligência artificial aumentou demais. Então precisamos saber de quem é a responsabilidade e como podemos minimizar ou evitar a prática desses crimes, né? Nessa situação que estamos acompanhando, o uso da inteligência artificial, o senhor tem algum relato de golpes já aplicados com a tentativa de uso da inteligência artificial? Veja, há algum tempo atrás a gente discutia bastante golpes que vinham por meio do WhatsApp, né? Aquele golpe onde vinha uma mensagem de um suposto familiar e de um suposto amigo, dizendo, né, ô mãe, pai, né, ou eu preciso pagar esse boleto. E algum tempo atrás, se alguém me perguntasse, por exemplo, que tipo de medidas que a gente pode fazer, eu poderia falar assim, olha, pede para a pessoa mandar um áudio, só para a gente confirmar a voz, para saber que é nosso conhecido. Hoje, por exemplo, o criminoso, ele pega trechos de um áudio, ele pode pegar um vídeo, por exemplo, e alterar, colocar a nossa voz em um vídeo e com a impressão que é um vídeo verdadeiro, nós estamos mexendo no nosso rosto, estamos mexendo a nossa voz, ou seja, produzir falsos vídeos. E isso pode enganar uma pessoa individualmente ou pode enganar um grupo de pessoas quando o criminoso ele coloca a falsa venda de um produto, uma fake news, por exemplo, com um vídeo de uma pessoa famosa. E dá a impressão, se eu não tiver ali aquele filtro
mais aguçado em verificar que aquilo foi produzido artificialmente, eu posso acreditar que aquela pessoa famosa, por exemplo, fez aquele vídeo. Isso pode acontecer com vídeos, pode acontecer com imagens, são diversas situações. A tecnologia da inteligência artificial, ela está evoluindo e uma dos seus sistemas mais utilizados, ou seja, a inteligência artificial, que ela produz conhecimento com base em outros dados. Então, o potencial disso é muito perigoso. Hoje, os sistemas de inteligência artificial, eles podem criar áudios, podem criar vídeos, podem criar imagens falsas. Existem sistemas, por exemplo, que criam um texto todo, um script, como se fosse uma conversa para vender um falso produto ou para aplicar um golpe. E doutor Fernando Peres, com todo esse cenário que o senhor descreve sobre o potencial da inteligência artificial, de criar imagens, até conversas, imitar a voz da pessoa, como o nosso ouvinte que está ouvindo isso já deve estar até preocupado, como ele deve agir, quais medidas ele deve tomar então para não cair em golpes? Veja, Sérgio, por mais que nós tenhamos uma legislação que nos protege de crimes, né, virtuais, estamos discutindo a legislação de inteligência artificial, uma parcela de responsabilidade é nossa também. Não é uma parcela jurídica, uma parcela judicial, mas a quantidade de crimes é tão grande, a quantidade de possibilidades de crimes é tão grande, que nós temos que estar assim, em constante observação, em constante atenção com as informações, com tudo que nós fazemos na internet, principalmente quando envolver o envio de informações, quando a gente tiver algum tipo de participação, como clicar em um link, fazer um cadastro, um formulário, e principalmente ainda quando eu tiver que fazer algum tipo de pagamento ou enviar valores, né? Então eu tenho que desconfiar sempre, e eu tenho que desenvolver algumas habilidades básicas, e eu vou provocar um pouco mais dizendo assim que, dependente do conhecimento de tecnologia do usuário, algumas habilidades básicas de desconfiança eu preciso ter. Ou seja, eu vou enviar um dinheiro para alguém, eu vou fazer um pagamento, eu vou enviar meus dados, eu preciso ter plena certeza do que eu estou fazendo, e se eu tiver dúvida, pedir ajuda para alguém. Hoje, assim, a quantidade de usuários de internet, de usuários de celular no Brasil é muito grande, né? E a gente não pode exigir que todos tenham o mesmo conhecimento, né, profundo, técnico, especializado, para identificar de pronto a ocorrência de um crime. Mas a desconfiança, eu preciso fortalecer, eu preciso dar um pouco mais de atenção nesse sentido. Ou seja, eu recebi uma foto, é algo sensacionalista, é algo assim que pode prejudicar alguém. Recebi um vídeo, recebi uma notícia, notícias falsas, fake news são produzidas por inteligência artificial de forma assim astronômica. Um sistema de inteligência artificial pode produzir 1000 notícias falsas em um dia. Qual que é o meu papel nesse caso? Não compartilhar, pesquisar a informação antes, ou seja, não propagar a fake news. Agora, se eu vi um produto sendo vendido por uma pessoa famosa e o preço está absurdamente barato, eu tenho que desconfiar. Ou seja, mesmo se o preço for normal, mesmo se a proposta for atraente e me parecer adequada, em vez de eu clicar naquele link, né, eu posso lá pesquisar um pouco mais, fazer uma pesquisa nas redes sociais. Ou seja, eu preciso entender que os criminosos, eles vão dizer, eles vão expor, eles vão mostrar aquilo que eu quero ver. Então, por isso que essa desconfiança, e não é desconfiar de tudo, mas eu preciso ter plena segurança daquilo que eu estou fazendo. Hoje eu não posso acreditar mais em uma imagem, eu não posso acreditar num áudio, num vídeo, de forma assim, sem analisar as questões de segurança que são importantes, né? Estou conversando com o Dr. Fernando Peres, ele é advogado especialista em direito digital. Hoje no quadro Não Caia Nessa estamos falando sobre a inteligência artificial e os cuidados que nós devemos ter para não cair em golpes. Mas fale um pouco do papel do Observatório Legal da Inteligência Artificial, Dr. Fernando Peres. O que é esse grupo? Qual é a finalidade? A regulamentação da inteligência artificial é algo que é extremamente importante. Hoje não há uma nação que pode deixar de lado essa questão, essa discussão sobre a inteligência artificial, porque ela já passa, né, ela já não é mais ficção, ela já não é algo mais do futuro, mas ela está presente no nosso dia a dia. Então, o observatório, ele surgiu alguns anos atrás com o propósito de acompanhar o processo, o desenvolvimento e também fomentar, incentivar a criação de leis, de legislação a respeito da inteligência artificial.
diferentes países têm diferentes contextos, diferentes situações e também diferentes níveis de desenvolvimento das leis e das discussões. Porém, nós estamos no momento em que, mesmo que nós não tenhamos uma legislação consolidada, ou seja, mesmo que as discussões atuais, né, os projetos de lei atuais sejam aprovados e que eles necessitem de uma discussão contínua, mesmo que nós não tenhamos essa legislação consolidada, é muito importante definir algumas regras e principalmente responsabilidades, identificar quem que é o responsável no uso da inteligência artificial. Então, o Observatório Legal da Inteligência Artificial, ele tem como propósito acompanhar o processo legislativo em relação à inteligência artificial e também prover um suporte para os parlamentares, para as entidades, para a sociedade de uma forma geral, com propostas pontuais, propostas técnicas para adequar a nossa realidade, ou seja, sugerindo alterações no projeto de lei, fazendo sugestões de inclusão de questões e analisando também, ponderando os pontos que estão sendo discutidos, tanto para aqueles que desenvolvem, que produzem as leis, assim como para a sociedade. O propósito, então, é fomentar e trazer a importância sobre nós termos uma legislação sobre inteligência artificial. E isso é extremamente importante, não somente no aspecto jurídico, judicial, proteção de direitos, mas inclusive para o desenvolvimento econômico da tecnologia aqui no Brasil. Investimentos, principalmente investimentos internacionais, eles se tornam mais seguros para os investidores quando há uma legislação forte, uma legislação adequada a respeito disso. Então, para que a tecnologia possa ser desenvolvida no Brasil também, é importante nós termos uma legislação. Quando no passado nós demoramos um pouco mais de termos a LGPD, o Marco Civil da Internet, diversas empresas ficaram com medo de vir para o Brasil ou investir em empresas de tecnologia no Brasil. Então, hoje, é uma tecnologia extremamente importante para o desenvolvimento tecnológico do Brasil, por isso a existência de uma legislação é importante. Muito bem, conversamos sobre o Observatório Legal da Inteligência Artificial e a importância da regulamentação da IA no Brasil. Falamos sobre a utilização da IA para golpes e como se prevenir. E nós conversamos com o advogado especialista em direito digital, o Dr. Fernando Pérez. Dr. Fernando, muito obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio de estar com todos vocês.